Quando dois mergulhadores de caverna quebram a regra cardinal do mergulho, um deles sofrerá consequências catastróficas em uma luta desesperada para sobreviver. Este é o colapso fatal da tragédia de Agin Afuith. Os exploradores de cavernas autênticos são de uma raça distinta. Esses aventureiros buscam uma descoberta única na vida, encontrando passagens ou cavernas inéditas. O ímpeto de ser pioneiro é o bastante para impeli-los em cenários incompreensíveis para uma maioria. Martin Farr e Roger Solari eram espeleólogos desse tipo. Eles exploravam as cavernas mais extensas do Reino Unido, buscando expandir os corredores conhecidos para além do mapeado. Martin e Roger eram muito experientes para suas idades. Com apenas 23 e 26 anos, eles praticavam espeleologia seca por quase 10 anos, mas só começaram a mergulhar em cavernas nos últimos 3. Em 1974, Martin e Roger se uniriam para expandir o mapeamento do sistema de cavernas Agin Afuith, no sul do país de Gales. Recentemente, o conhecido explorador John Parker abandonou a exploração depois de descobrir um terceiro sifão em uma de suas passagens mais longas. Um sifão é um túnel em uma caverna seca que desce e é preenchido com água. Se o sifão for curto, os espeleólogos podem prender a respiração e nadar através dele. Sifões longos requerem equipamento completo de mergulho para a travessia. Os riscos e desafios da espeleologia são intensificados quando combinados com o mergulho em cavernas. Martin e Roger planejavam explorar o terceiro sifão recém-descoberto, além dos dois já conhecidos. Na viagem de maio, Martin foi sozinho porque Roger machucou o joelho. Uma viagem solo sempre vem com mais perigo, porque não há ninguém para ajudar ou pedir assistência se você se meter em apuros. Ciente dos riscos, Martin estava determinado a passar pelo terceiro sifão para ver o que havia além. Alcançar o terceiro sifão por si só já era um grande feito. A caminhada pela caverna através de um labirinto de túneis, bloqueios de pedras e apertos dura horas. É quase uma milha dentro da caverna para chegar aos 3 sifões. Um espeleólogo deve levar equipamento de mergulho, incluindo 2 tanques de ar por pessoa. Cada tanque precisa ser empurrado pelas passagens estreitas e obstruções de pedras na via principal. Uma obstrução de pedras é uma área onde quedas de rochas bloquearam o túnel com grandes pedras imóveis. Peças menores foram retiradas, obstruindo grande parte do caminho. Os espeleólogos teriam que empurrar seus equipamentos pelo buraco e depois se espremer e contorcer para passar. Essa jornada exaustiva esgotaria a maioria, mas não Martin Farr. Ele estava elétrico de emoção sobre o que poderia estar além do SUMP. Quando chegou ao primeiro SUMP, já havia percorrido mais de 1000 pés de passagens difíceis, rastejos baixos e apertos apertados na passagem do Córrego Sul. Passar pelos 2 primeiros SUMPs seria relativamente fácil para Martin, já que eram mergulhos de cerca de 250 pés e 85 pés de comprimento. Nadar por túneis subaquáticos apertados e emergir em pequenas piscinas abertas que levam a caminhos desconhecidos é um grande desafio, independentemente do comprimento. O terceiro SUMP era muito mais extenso e permanecia inexplorado. Martin esperava ter ar suficiente para chegar ao fim, mas não sabia o que encontraria além. Ele percorreu 259 metros nadando no SUMP 3 antes de alcançar a próxima câmara de ar. Esse SUMP era 3 vezes maior que o primeiro, mas ele estava animado para ver o que viria depois. Martin deixou seu equipamento de mergulho na margem do SUMP e seguiu o caminho sinuoso. Este caminho sinuoso seguia por 1.800 pés, equivalente a 5 campos de futebol. Ao virar a próxima esquina, Martin ficou maravilhado ao ver a piscina de outro SUMP. Ele sabia que não conseguiria entrar na água desta vez.
Seu tanque de ar de volta no SUMP-3 só seria suficiente para levá-lo de volta através dos 3 mergulhos que ele já tinha que fazer para sair deste túnel. Ele estava a 1 milha da saída e levaria de 4 a 5 horas para conseguir sair. Ao voltar à superfície, ele contatou Roger para planejar a próxima visita. Cada um precisaria de um tanque de ar extra para explorar o quarto sifão desta caverna. Roger sentia a mesma emoção que Martin ao considerar o que poderia estar do outro lado. É necessário uma mentalidade especial de explorador de cavernas para encarar isso como uma aventura empolgante. O plano era percorrer mais de 1 milha, incluindo mergulhos por 4 túneis estreitos de água para explorar uma caverna desconhecida do outro lado. Imagine a sensação de aprisionamento após dezenas de passagens apertadas e longos mergulhos. A maioria das pessoas se assustaria só de pensar nisso, prendendo-o cada vez mais fundo na caverna. Em 15 de junho de 1974, Roger e Martin percorreram o caminho que Martin havia visitado semanas antes. Antes de entrar no SUMP-3, eles trocaram seus cilindros de ar por novos, deixando-os parcialmente usados na margem para o retorno. Eles levaram 3 tanques cada para a caverna escura e começariam o mergulho no SUMP-3 com 2 tanques cheios cada. Eles sentiam a emoção ao deixar o SUMP-3. O novo caminho era uma novidade para Roger, e os homens sentiam a energia da exploração durante a caminhada de 1.800 pés. Eles se moviam com lentidão e meticulosidade para não danificar seu equipamento de mergulho crucial. Ao se aproximarem da poça de água com seus equipamentos, um pavor súbito e deprimente se abateu sobre eles. O clima elétrico de momentos atrás se transformou em um silêncio sombrio. Ambos ainda estavam ansiosos para continuar com o mergulho, mas essa mudança de humor era perceptível para eles. Eles estavam muito distantes da liberdade, as paredes pareciam se fechar e o ar ficou denso e sufocante. Cada um tinha um tanque cheio para o mergulho no SUMP-4, além do restante do SUMP-3, mas isso não trazia conforto. Uma válvula quebrada ou tubo danificado poderia deixá-los presos ali. Mesmo com o peso ameaçador, os homens reuniram seus equipamentos e mergulharam. Roger tinha um carretel com 400 pés de linha para colocar. Martin trouxe outro carretel com mais 1.000 pés de linha. Eles se moviam como uma equipe, embora cada um fizesse um mergulho independente. Cada um seria responsável pela própria segurança, incluindo decidir quando retornar. Os tanques de Roger eram menores que os de Martin, então ele voltaria um pouco antes. Eles também tinham flutuabilidades diferentes. Roger era positivamente flutuante e subia, enquanto Martin era negativamente flutuante e afundava. Eles se moviam pelo sifão recém-descoberto, girando seus corpos lentamente para passar pelas partes mais estreitas. Eles se encontraram mergulhando cada vez mais fundo ao estender a linha. Certamente não era hora para pânico. O carretel de Roger ficou sem linha aos 400 pés. Neste momento, Martin amarrou sua linha e notou que Roger sofria novamente com sinusite. Roger já havia experimentado isso antes, mas não estava disposto a deixar essa dor impedi-lo desta importante descoberta. Ele prosseguiu enquanto Martin estendia mais 30 metros de linha. Nessa parte do mergulho, Martin quebrava conscientemente a regra cardinal da atividade. A regra dos terços é um limite de segurança para determinar quando voltar em um mergulho. Se você usar 1/3 do seu ar indo para um mergulho, precisará de 1/3 para voltar e manter 1/3 em reserva para emergências. Ele já havia usado seu primeiro terço do ar e deveria ter voltado quando o cabo do Roger acabou. Sabendo que Roger tinha menos ar, ele presumiu que já havia alcançado os terços e estava retornando à superfície do SUMP-4. Mas a curiosidade de Martin prevaleceu.
Em uma jogada perigosa, ele continuou até chegar a uma parede de cascalho de rocha. Isso parecia indicar que ele estava próximo ao fim do sifão, com um bolsão de ar acima. Ele planejou subir, seguindo a parede, recuperar o fôlego no bolsão de ar e voltar. Ele já havia passado da metade do tanque, colocando-se em uma situação perigosa. Se ele usou mais da metade do tanque para chegar até aqui, precisaria de quase o mesmo para voltar. Ele escalou rapidamente a parede até que seu medidor indicou apenas 3 pés da superfície. Suas esperanças foram imediatamente frustradas ao ver apenas um teto de rocha acima. Ele sabia naquele momento que deveria voltar, mas o caminho levava à direita, e ele esperava que pudesse haver ar logo após essa saliência de rocha. Ele se arrastou por mais 30 pés antes de perceber era um beco sem saída. Não havia bolsa de ar. Ele retornou pela mesma rota e avistou Roger próximo ao topo do corredor, aparentando estar bastante abalado. Martin sinalizou para saírem imediatamente. O olhar angustiado no rosto de Roger pode ter sido uma realização atordoada de que ele pode não ter ar suficiente para voltar 500 pés até a superfície da água. Provavelmente, ele buscava o mesmo bolso de ar que Martin esperava encontrar. Ambos se surpreenderam ao descobrir que o sifão não terminava em uma nova caverna ou bolsa de ar. Martin desceu rapidamente até o fim do corredor e seguiu em direção à saída. Ele tinha apenas retornado cerca de 40 metros rumo à saída quando seu tanque esvaziou. Ele tentou trocar calmamente para seu tanque reserva, mas calculou que mal teria o suficiente para percorrer os próximos 90 metros neste sifão e os 260 metros no sifão 3. Ele tinha um tanque parcial entre o sifão 2 e 3, se ao menos pudesse chegar lá. Ele emergiu na piscina do sifão 4 com o alívio que apenas uma sala cheia de ar proporcionaria. Ele verificou seu medidor para ver o ar restante, que mal seria suficiente para o próximo sifão. Ele se assustou ao perceber o quão próximo estava de uma emergência iminente. Mas ainda não havia acabado. Enquanto esperava Roger emergir, Martin saiu da água e sentou-se na margem para se acalmar. Martin sabia que Roger tinha menos ar que ele, então, se não emergisse logo, seria devastador. 10 minutos se passaram, e depois 20. Ele concluía que, mesmo se Roger saísse do sifão 4, não teria ar suficiente para atravessar o sifão 3. Os minutos se passavam, sem ondulação ou bolha na água. Tudo estava em perfeita calmaria. Após 1 hora, Martin tinha certeza de que Roger teria ficado sem ar, pois não parecia haver bolsões de ar no sifão. Martin entrou na água e esticou a linha-guia. Ele puxou e então ficou claro. A linha não estava mais conectada. Martin recolheu a linha até o ponto onde havia sido cortada. Roger estava a caminho de volta da marca de 500 pés, onde o vira pela última vez, e agora estava na marca de 430 pés na linha. Provavelmente, este foi o momento em que Roger precisou trocar os tanques. Ele flutuou até o topo, passando o braço pela linha para não perdê-la. Trocar os tanques em 1974 não era uma tarefa simples. O equipamento tinha um projeto ruim, e para trocar a válvula era necessário remover os tanques e se contorcer para achar a peça correta. Quando um tanque estava com pouco ar, o mergulhador tinha que sugar o ar em um esforço estressante para respirar. Tais circunstâncias poderiam facilmente fazer Roger se emaranhar na linha. Ele foi forçado a cortar a linha-guia para se mover rapidamente. Na luta desesperada por ar, ele poderia ter facilmente se perdido sem uma linha-guia, com passagens obstruídas por sedimentos. A causa exata que o deixou sem ar naquele túnel é desconhecida. É certo que ele estaria estressado e lutando para encontrar qualquer bolsão de ar para respirar.
A realidade devastadora foi que ele não o encontrou. Martin precisou se recompor e manter a calma para realizar com segurança os 3 mergulhos restantes e a longa caminhada até o topo. Levaria horas até que ele pudesse alertar sobre o destino de Roger e reunir uma equipe para encontrar seu corpo. A realidade devastadora é que, se eles tivessem seguido a regra dos terços, Roger ainda estaria vivo. Se Roger tivesse se perdido ou ido na direção errada com meio tanque de ar, ainda teria chance de se reorientar e sair em segurança. Se Martin tivesse mantido uma reserva de ar, poderia ter voltado para procurar Roger quando não o viu no corredor. Após este mergulho, Martin Farr afirmou nunca mais ter quebrado a regra dos terços. Ele seguiu com uma notável carreira de mergulho nas décadas seguintes. Nas semanas e anos após o acidente, todas as buscas por Roger no SUMP 4 foram infrutíferas. Ele não foi encontrado em lugar algum. Martin realizou uma busca extensa no SUMP em 1981, de cima a baixo, por quase 700 pés. Ele não conseguiu encontrar nenhuma evidência sobre Roger. Ainda era uma área extremamente desafiadora para explorar. Todo o equipamento e ar foram transportados por mais de 1 quilômetro nos túneis. Levaria anos para outra equipe explorar este sifão novamente. Cientes de que o corpo de Roger estava em algum lugar no túnel, os novos espeleólogos esperavam concluir a expansão do que havia após o Sifão 4. Ian Rowland e Julian Walker ultrapassaram o limite alcançado por Martin no outono de 1986. A 720 pés dentro do sifão, eles encontraram o corpo de Roger Solari, 12 anos após seu desaparecimento. O sifão era um local tão inacessível que remover o corpo de Roger seria praticamente impossível. O corpo foi deixado no local devido ao alto risco que uma recuperação causaria. No ano seguinte, Ian Walker fez outra viagem exaustiva através do Sifão 4, descobrindo seu término real em 1987. Ele percorreu 875 pés completos por passagens apertadas subaquáticas, passando pelo corpo de Roger até alcançar o fim do sifão. Ele finalmente encontrou o bolsão de ar elusivo que todos estavam procurando. Esta caverna é o fim deste caminho. O túnel não se conectava a nenhum outro ou a sistemas de cavernas. Esta caverna terminal foi apropriadamente chamada de Câmara contra todas as probabilidades. A entrada da caverna está trancada e a chave só está disponível para espeleólogos experientes autorizados. Uma placa foi colocada perto da entrada do SUMP 1 em homenagem a Roger Solari.